graça e paz de Jesus Cristo encontra todos vocês em perfeita saúde, harmonia dentro do lar e, acima de tudo, com a grande perspectiva e alegria do Senhor. Nós começamos esse vídeo, mais essa semana, sempre um alerta. Nós vemos aí tanta história dentro do YouTube que às vezes eu deparo com uma situação, as pessoas que saem do ministério, vai falar mal daquele ministério, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero mostrar justamente uma realidade nossa, que é a realidade do crente, que é a realidade de Deus justamente em nossas vidas. Eu vejo hoje o grande clamor no coração das pessoas, de muitos líderes, pedindo que haja justamente uma renovação, entendeu? Que haja justamente uma mudança muito grande, que eles chamam justamente de reforma, nova reforma, não como estilo da primeira, mas e falam algumas coisas assim, eu vejo, olhando justamente para isso. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o que nós precisamos realmente é ter justamente a Escritura como base de toda a nossa obra. Porque se nós não temos a Escritura como base da nossa obra, qual é a realidade que nós encontramos no dia a dia? Nós encontramos uma igreja cansada, uma igreja desanimada, uma igreja enfadonha. Nós encontramos isso, o povo justamente de Deus nessa situação. E aí o que acontece também no dia a dia, que eu já observei? As pessoas começam a criticar os líderes, que são lobo em pele de ovelha. É uma confusão que eu fico assim olhando, vem de ter uma coisa que alimentasse, nos fortalecesse, né, espiritualmente, dentro do propósito de Deus, gerando a cada dia fé em nosso coração. Nós vemos justamente um senso crítico. Eu não vejo para onde leva nós de maneira nenhuma, que a partir do momento que eu me levanto contra você, eu me levanto justamente contra o outro, eu passo justamente a julgar a obra do outro. É errado julgar, não é de maneira nenhuma. Agora precisa saber como é que se coloca isso, porque tem muitos incrédulos também com acesso justamente esses canais e vê justamente isso como escândalo. E vão se esfriando também, porque não vê amor em cada um de nós de maneira nenhuma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as coisas diferentes. Eu vejo, os líderes têm uma culpa, têm uma boa parcela de culpa. Eles não estão isentos de culpa, de cometer os seus pecados de maneira nenhuma. Mas eu acho que o maior erro, se houver essa expressão na palavra de Deus, né, o maior erro, quem comete é aquele que ouve. Aquele que justamente está ouvindo justamente aquela pregação, ouvindo justamente aquelas palavras, ele é mais culpado. Por quê? Porque tem a Bíblia a examinar. Nós temos promessa que nós devemos examinar a palavra de Deus, examinar se aquele espírito é de Deus ou não. Que muitos espíritos ruins, mal entraram justamente no mundo para corromper, para enganar, para seduzir, justamente o engano, o erro. Então, justamente uma boa parcela de culpa, né? Uma boa parcela justamente dessa situação está naqueles que ouvem, que é chamada a igreja, os irmãos, os crentes, uma boa parcela de culpa. Porque um dos trechos que eu acho isso sempre me marcou a minha vida de fé, eu já toquei isso aqui há muito tempo lá atrás em outros vídeos, e de repente eu vejo que a coisa vem crescendo, a coisa vem a cada vez se propagando, eu não vejo efeito positivo, efeito verdadeiro na vida de ninguém de maneira nenhuma, nenhum crente de maneira nenhuma. Porque a própria palavra de Deus, quando você pega justamente a Escritura, tem como base, ela nos mostra toda essa realidade, que estão aí criticando, falando do líder e tal, não adianta falar dele. Eu acho que não, esse é um pensamento meu, biblicamente falando. Porque no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, tem um texto que sempre me ajudou, sempre me fortaleceu, foi isso. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélitor. E depois de ter feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você entendeu? A questão está aqui, eu acho que é isso. Porque quando você ouve justamente a pregação, ou prosélito, como diz aqui, trazer uma religião para a pessoa, entendeu? Se você submete aquele engano,
se você mete justamente aquela palavra, você não vê que não tem nada de Deus, o Espírito de Deus ali presente, então você se torna pior, 2 vezes pior do que aquele está falando. Você entendeu onde está a parcela maior de responsabilidade? Está naquele que ouve. Aquele que ouve tem uma parcela, porque ele tem um chamado individual de Deus. Deus vai chamar ele para prestar conta da sua história. Não vai chamar conta do líder, ou do presbítero, do pastor, como queira colocar. Não vai chamar para prestar conta daquela alma. É você que presta conta da sua alma diante do Senhor. Porque você tem um chamado, uma escolha individual, uma eleição individual de Deus na sua própria pessoa. Então todos nós temos uma certa responsabilidade justamente diante de Deus. Porque nós vamos dar conta da nossa história neste mundo. Então não adianta apontar o dedo para a igreja fulana, apontar para o líder, apontar não sei o quê, não adianta apontar. Primeiramente eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar, mas eu estou recebendo a verdade? Eu estou sujeitando a verdade? Porque eu tenho que cuidar de mim mesmo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em 1 Timóteo 4,16 diz: cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo, é uma ordem. É isso que o Senhor está dizendo. E cuide da doutrina, do ensinamento. Você frequenta a igreja e não tem a doutrina bíblica? Você não está caminhando, alguma coisa está errada. Então, é justo você continuar ali? É justo você permanecer ali para ficar criticando alguma coisa de maneira nenhuma? Você tem que tomar sua posição. E quando você tomar sua posição, se tiver de sair daquele grupo de irmãos, você não pode sair falando para todo mundo. Ao sair de lá, que não tem Deus, isso não existe. Você não foi levantado por Deus para fazer propaganda negativa do reino de Deus. Cada um dará conta da sua história. Viu como é que funcionam as coisas? Cada um dará conta da sua história. Você não viu justamente a igreja predominante, a igreja tradicional pentecostal, e outras que seguiram justamente as suas doutrinas, é dizer que a mulher que vestia uma saia, que não fosse lá no calcanhar, não ia para o céu. Que autoridade tem um homem desse para dizer se eu vou para o céu? Não. Ninguém tem essa autoridade, a não ser Deus. A não ser Ele que conhece o nosso coração. Ninguém tem autoridade. Não é porque você vem um gesto meu, uma atitude que não condiz com a verdade, você já vem me condenar, já vem me apedrejar. Não existe isso, amada igreja. Por isso que o Evangelho caminha dessa maneira, não pela palavra, por aqueles que se diz tal coisa e não estão buscando justamente a unção, a inspiração que Deus deu a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, que permanece em mim e você para sempre. Então, grande verdade, você deve conferir a palavra de Deus, você deve examinar a Escritura a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Por mais confiança que você tem naquele canal, que traz a mensagem de amor para o nosso coração, a mensagem de vida, não isenta de examinar se aquele Espírito é de Deus ou não. Você está vendo as flores que geravam um perfume bonito? Você está vendo que hoje não está cheirando esse perfume bonito. Você está vendo os escândalos. Você está vendo que é o pecado, que aboliram da igreja o pecado, eliminaram justamente contra o pecado. É a desgraça ruim na nossa, é o pecado. Toda a nossa desgraça é o pecado. Mas tiraram do altar o pecado. E está vendo a ruína, a desgraça. Está vendo tudo que vem ocorrendo no dia a dia, em nome de Jesus Cristo? Tudo que a gente não pegar, não tem mais doutrina. O pastor não pode falar mais nada, não pode repreender, não pode dizer isso. Aqui que o irmão vai embora. Por quê? Porque a gente vive, não vê mais pessoa, nós vivemos número dentro da igreja. Nós estamos contando os irmãos como número, os grandes líderes contam como número, os grandes pastores contam como número. Por isso não se preocupa em cuidar do outro, zelar o outro, se atentar para a coisa do outro, como diz a palavra de Deus, o amor não fingido, mas um amor fraternal ali no dia a dia. Cadê? Essa simplicidade grandiosa das nossas vidas não existe. O que existe é número. Você é mais do que um número. Por isso ninguém cuida, ninguém repreende, ninguém zela de maneira nenhuma, porque nós nunca entendeu o que significa exortação, repreensão de maneira nenhuma. A gente nunca viu isso na vida, a gente tem pouco entendimento disso. Muitos de nós não têm entendimento nenhum em nome de Jesus Cristo. Então por isso nós estamos aqui para alertar, acordar. Não aqui para mostrar que nós somos verdadeiros. Verdadeiro é Deus. A vida está em Deus, não está em ninguém. Ele deu a vida para a gente viver.
Agora, se a gente deixa a vida de Deus de lado e toma o nosso fracasso, a nossa vida atormentada pelo pecado, onde ela tem acesso, dá essas confusão toda. Um querendo mostrar, querendo discutir, ver tudo isso, mas não tem uma verdade. Por isso que eles estão desorientados. Que não existe mais palavra no púlpito, não existe mais isso, não existe mais aquilo. Então vem essa realidade na vida da igreja moderna. Então por isso, amado, nós estamos procurando colaborar. Nós estamos procurando fortalecer a cada um de nós. Porque Deus não quer que nenhum de nós se percamos de maneira nenhuma. Ele comprou cada um de nós por um preço tremendo na vida. Porque você tem um valor, a importância para Ele, não é para a sociedade, é para Ele. Não é para o sistema que está aí. É para Deus que você é importante. Então viva para Ele. É isso que eu desejo e oro justamente para esse objetivo em nome de Jesus Cristo. Deixo o meu abraço fraternal, espero que você contribua também conosco, justamente compartilhando, tocando o sininho, colocando o seu dedinho, para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui justamente para ajudar uns aos outros, para que esse vídeo atinja outros irmãos mais, que estão aí sofrendo, estão aí não sabem o que faz, já pensaram em largar, abandonar. Então nós temos essa responsabilidade de levar essa verdade uns aos outros, encorajando a cada dia, para que ninguém se perca de maneira nenhuma. Eu deixo meu abraço e muito obrigado pela sua atenção. Deus é conosco, em nome de Jesus.